Nesse vídeo vamos falar sobre o teorema do valor intermediário. E o que nos diz esse teorema, né? Você vai ver que a consequência desse teorema é de grande importância para sabermos se existe raiz em determinado intervalo de uma equação, por exemplo, né? Então, o que nos diz o teorema do valor intermediário? Ele diz o seguinte, ó, se f é contínua, então aqui a gente tem um gráfico para representar isso geometricamente. Se f for contínua no intervalo que vai de A até B, o intervalo fechado aqui que vai de A até B, e se tem um K que está dentro desse intervalo, dentro dessas imagens aqui, perceba que A tem imagem f de A e B tem uma imagem que chamamos de f de B. Se tem um K que está dentro desse intervalo que vai de f de A até f de B, então, olha só, existe pelo menos um C que pertence ao intervalo que vai de A até B, cujo f de C é igual a K. O que eu estou dizendo? Se tem um K que está no intervalo que vai de f de A até f de B, então existe pelo menos um F, ou melhor dizendo, um C, né? Onde f de C, perceba que o K é igual ao f de C, né? Então é isso que ele está dizendo. Então, se o K está dentro desse intervalo, então vai existir um C dentro desse intervalo aqui, que nos leva a esse K. Então, C é igual, né, o K é igual ao próprio F de C. Ok, pessoal? Então, geometricamente, é fácil de entender esse teorema aqui. Não é isso? Só que perceba, ele fala que existe pelo menos um, certo? Um C dentro desse intervalo fechado. Por que isso? Pode ser que tenhamos aqui outros 6. Né? Então perceba, vamos pegar aqui um exemplo bem simples de uma função aqui. Vamos pegar aqui o gráfico de uma função, uma curva aqui. Vamos pegar uma curva, certo? Temos uma curva aqui, bem estranha aqui, né? Mas você vai entender que o porquê do pelo menos um. Então temos aqui, vamos pegar o intervalo. Aqui estaria o nosso A, certo? O A aqui vai nos dar um F de A aqui, certo? Vai ter uma imagem F de A. E vamos colocar o B aqui, certo? Então temos aqui o B. Esse B teria uma imagem aqui, né? Vamos chamar de F de B, ok? Então perceba aqui, ó, se tivermos um K que está dentro desse intervalo, que vai de F de A até F de B, temos um cara aqui, certo? Esse K, perceba que ele tem um C aqui, ele vai ter, né, um C aqui, ele vai ter também um C aqui, como ele vai ter um C aqui. Então, dentro do intervalo que vai de A até B, né, temos alguns Cs. Ó, vamos chamar aqui de C1, esse aqui seria o C2, esse aqui seria o C3. Então, ó, o K, né, o cara aqui, ele poderia ser F de C1, certo? F de C1, como ele poderia também ser F de C2, como ele poderia ser também o F de C3, certo, pessoal? Então perceba que o teorema nos diz que pelo menos um C existe ali dentro do intervalo. Só que pode ter mais, ok? Então, para que entendamos o teorema do valor intermediário. Então vamos resolver um probleminha aqui envolvendo esse teorema. Olha só o que temos aqui, ó. Seja G, né, é uma função cujo domínio aqui está no intervalo que vai de menos 1 a 3, leva ao contradomínio dos números reais, conjunto dos números reais, e a lei dessa função aqui é g de x igual a x ao cubo menos x ao quadrado menos 1. Aí ele está dizendo, então g assume valor de 1 quarto. E aí, o que a gente pode fazer? Ele está dizendo, ele está afirmando que g assume valor de 1 quarto. A gente tem que mostrar isso. Como é que a gente mostra? Ora, vamos encontrar as imagens dentro desse intervalo aqui. Ó. Então aqui a gente tem o nosso A, né, o nosso B e temos aqui também o nosso K. Né? Então lembrando o nosso gráfico ali, aqui a gente vai ter o nosso K. Ou seja, queremos encontrar aqui o G de menos 1. Quem é G de menos 1? Vamos substituir na função. Menos 1 ao cubo é menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1 positivo, com menos aqui ficaria menos 1 também, e aqui menos 1. Isso aqui vai ser igual a menos 3. Vamos encontrar o g de 3 também aqui, né? Então, g de 3 vai ser igual a 3 ao cubo, que é 27, menos 3 ao quadrado é 9, menos 1. Menos 9 menos 1 é menos 10, 27 menos 10 é 17. Ou seja, perceba que o k, que é 1 quarto aqui, né? Ele está exatamente dentro desse intervalo aqui, ó. Está entre menos 3 e 17. Então, podemos mostrar que existe aqui, né, existe um C que vai nos levar a 1 quarto. Por quê? C está dentro do intervalo que é de 3 a menos 1.
Se menos 1, é isso, é essa a lógica da questão. Se menos 1 nos leva a menos 3, e se 3 nos leva a 17, então vai ter um número aqui dentro de C, e olha só uma coisa, um detalhe importantíssimo que eu esqueci de falar aqui, e é de extrema importância. Como estamos trabalhando com uma função polinomial, essa função ela é sempre contínua em todo o intervalo da função, certo? Então isso aqui é de extrema importância, pessoal. Perceba que o teorema nos diz, né, que se f for contínua no intervalo fechado que vai de a até b, e eu coloquei uma função polinomial aqui de propósito, porque eu sei que a função polinomial ela é contínua em todo intervalo. Então, como ela é contínua, nesse intervalo a gente sim pode continuar com o teorema aqui, certo? Seguindo com relação ao que nos diz o teorema. Então, encontramos aqui, ó, se menos 1 nos leva a menos 3 e 3 nos leva a 17, vamos ter um valor aqui que vai nos levar a 1/4, certo? É isso que nos diz, você pode encontrar esse valor, substituindo isso aqui na função, você vai encontrar esse valor aqui, ok? Só que pode se tornar um pouco trabalhoso, mas, pelo teorema, eu sei que tem. O teorema nos diz isso, que eu sei que tem pelo menos um C que nos leva a 1/4, ok? Então, isso aqui é verdade. O outro probleminha aqui, ó, olha só. Prove que f de x é igual a isso aqui, né? A função que é dada por essa lei aqui tem raiz no intervalo que vai de 0 até 1. Então, perceba que a função aqui também é contínua, é uma função polinomial, certo? Então, como eu falei para vocês, ó, para mostrar a ideia da raiz, né, isso aqui é o teorema, é a consequência do teorema do valor intermediário, é o que chamamos de teorema de Bolzano. Então, imagine aquela curva que tínhamos falado anteriormente, né? Vamos colocar aquela curva novamente aqui. Então, temos aquela curva e aquela curva. Nessa curva temos aqui f de a, né? Ou melhor dizendo, a, e aqui a sua imagem, que seria f de a. E teríamos aqui b, né? Que seria o outro limite aqui do intervalo, o limite superior do intervalo. Vamos colocar aqui, chamar de, ficou meio torta essa reta aqui, né? Então, vamos ter aqui f de b. Beleza. Então, olha só, o teorema agora de Bolzano. Seguindo aquele mesmo raciocínio, se de a até b é contínuo e f de a, olha só, pessoal, f de a tem um sinal contrário de f de b e é o que está acontecendo aqui nessa curva, né? Perceba que f de a aqui, f de a, ele é negativo, menor que zero, está abaixo do eixo da função, do eixo de x, né? O eixo x aqui, o f de a está abaixo do eixo x, então ele é negativo. E o f de b está acima do eixo x aqui, né? Está acima de zero, né? Então, temos aqui que f de b ele é maior, então f de b ele é maior que zero. Se isso aqui acontecer, ou se fosse o contrário, f de b menor que zero e f de a maior que zero, se os sinais são contrários, então, olha só que maravilha, existe um C, ok? Existe um C, podemos dizer assim, existe um C, tal que f de C é igual a zero. Olha só o que a gente acabou de encontrar. Então é isso que temos aqui, ó. Temos pelo menos um C, né? Temos pelo menos aqui um C, tá ok? Que está dentro desse intervalo de A a B, ou seja, que está dentro do intervalo fechado que vai de A até B. E esse C é exatamente a raiz da função. Então, com isso, a gente pode mostrar que existe a equação, ou melhor, existe uma raiz dessa equação nesse intervalo aqui, ok? Então, como é que a gente pode mostrar isso? Da mesma maneira, né? Da mesma maneira que mostramos anteriormente. Vamos encontrar a imagem, então, de zero aqui, né? Então, que seria f de zero. Quem é f de zero? F de zero é 0 elevado a 4, que é zero. Aqui estaria zero também. Zero, teríamos aqui 1. E f de 1, quem seria f de 1? Ora, f de 1 é igual, vamos encontrar f de 1, seria 1 aqui, né? 1 menos 2 menos 1 mais 1. Cancelando aqui, ficaremos com menos 2 mais 1, que menos 2 mais 1 é igual a menos 1. Olha só o que temos aqui, ó. Temos um número menor que zero e temos um número aqui maior que zero. Então, pelo teorema de Bolzano, tá? Pelo teorema de Bolzano, eu sei que existe um C, tá? Eu sei que existe um C, um f de C, que é igual a zero. Então, tem um C que vai anular essa função aqui. A gente pode mostrar, através disso aqui, que C, né, existe um C pertencente
a um intervalo que vai de 0 até 1, né, tal que f de c é igual a 0. Beleza? Então era isso que tínhamos para mostrar nessa videoaula. Né? Espero que vocês tenham compreendido o teorema do valor intermediário e a sua consequência, que é o teorema de Bolzano. E na próxima aula nos encontraremos novamente por aqui. Até mais!